Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de apuração preliminar para investigar suposta ameaça do ministro da Defesa, Braga Neto, às eleições de 2022. Em julho passado, o jornal Estado de São Paulo divulgou a informação de que o ministro teria mandado um recado a interlocutores do presidente da Câmara, Arthur Lira. Na mensagem, o ministro da Defesa teria dito que não haveria o pleito eleitoral caso a proposta do voto impresso auditável não fosse aprovada. A Câmara negou a proposta. Na ocasião, Braga Neto negou a ameaça e chamou a reportagem de desinformação. A apuração preliminar é um procedimento inicial que visa averiguar se há ou não indícios que justifiquem a abertura de um inquérito formal. Em caso positivo, Aras enviaria, então, um pedido ao Supremo Tribunal Federal para abrir uma investigação sobre esse caso. Em caso negativo, a apuração é arquivada. Eu quero saber do nosso time de comentaristas o que eles pensam justamente sobre essa investigação envolvendo o ministro da Defesa. Constantino, você começa. Vamos investigar a fofoca de jornalista agora, né? Eu disse que me disse. Agora, sobre a essência da matéria, né? Eu não sei qual tom o ministro poderia ter falado alguma coisa ou não, nessa natureza, nesse sentido, mas todo mundo está vendo que existe um esforço muito grande, inclusive com ingerência indevida de ministros do Supremo e do TSE no Legislativo, de barrar a mudança, e conseguiram, né? E não só isso, como soltaram Lula, depois tornaram Lula elegível, graças a uma grande reviravolta com base em filigranas técnicas absurdas que destruíram a Lava Jato na prática, consideraram o Moro um juiz suspeito e por aí vai, né? Agora o Lula está não só elegível, como institutos de pesquisa para lá de suspeitos, dando ele com mais ou menos 287% de chance de vencer no primeiro turno. Então, a pessoa observa isso tudo de fora e lembra que o Brasil tem um modelo que só Butão e Bangladesh adotam, ao contrário de Canadá, França, Inglaterra, Estados Unidos e por aí vai, e ele suspeita de que pode ter alguma coisa em curso. É só isso. Bruna, como é que você vê essa investigação? Essa investigação, ela pode ser interessante justamente para encerrar o caso, né? Investiga-se ali, vê que não tem nada, que é uma bobagem a mais e depois deixa de lado. Na verdade, quando a gente começa a investigar as coisas baseadas em tom, né, de fala, em conversa, em fofoca de jornalista, como o Constantino indicou, parece que o Brasil não tem mais problema, e isso que eu acho muito grave, né? As intrigas palacianas passam a ocupar o espaço de investigações sérias que deveriam estar ocorrendo, de tentativa de corrupção, de tráfico de influência, de uma série de coisas que a gente sabe que acontece em Brasília, mas absolutamente nada disso. Não há interesse em investigar esse tipo de coisa. Há interesse em insistir nessa narrativa de que militar quer promover autoritarismo. E aí eles colocam todo mundo no barco, mesmo o Braga Neto, que é alguém claramente democrático, é alguém claramente defensor da Constituição. Então, assim, não tem o menor cabimento pelo perfil do ministro Braga Neto, né? Pelo perfil, pelas declarações, pelos discursos. Então, quem conhece a trajetória percebe que a narrativa não cola, né? Então, é uma acusação completamente infundada, baseada na impressão subjetiva quanto ao tom que, eventualmente, ele teria usado com não sei quem. É um nível de abstração que, nossa, boa sorte aí à PGR e aos demais envolvidos nessa investigação. Eu não sei se eu tenho a sutileza necessária para entender onde é que isso pode chegar. Ô, Piperno, eu te pergunto justamente isso que a Bruna falou. Onde é que isso vai chegar? Eu fico imaginando o seguinte, então, um repórter de um jornal importante aqui do estado de São Paulo, um jornal, aliás, tido como até então conservador, esse repórter, ele acorda, olha para cima, vê se vai chover ou não, fala, puxa vida, hoje, então, eu vou criar uma ficção envolvendo a questão das urnas, a questão da viabilidade das próximas eleições e vou trazer como pivô disso aí, como grande protagonista dessa minha obra de ficção, o general Braga Neto. É evidente que alguma coisa aconteceu, a gente não sabe o que exatamente. E naquele momento eu me recordo que o general Braga Neto também hesitou muito para falar, não, é o seguinte, as eleições vão acontecer como prevê a Constituição e quem ganha leva. Porque também foi um momento em que coincidiu
foi apenas uma mera coincidência, do presidente da República também apontar dúvidas em relação ao quem ganha leva. Não vamos esquecer que ele disse, olha, se a eleição não for limpa e tal, a gente pode jogar fora das 4 linhas, sem estabelecer exatamente o que seria uma eleição, digamos, maculada. E aí, muitos dos seus seguidores, muitos dos seus adeptos assumiram esse discurso e, inclusive, ameaçaram o TSE, ameaçaram o juiz do STF. A gente, por exemplo, já viu por aí que volte o AI-5, essas aberrações todas. Eu me lembro de um vídeo que acabou viralizando no 7 de setembro de partidários aí do presidente da República se abraçando, que caíram na fake news de que ele havia decretado estado de sítio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com algumas palavras para não fazer do Brasil algo como, por exemplo, a gente viu no Capitólio no dia 20 de janeiro. Serrão, para a gente fechar. Fala sério, PGR. Já que é para brincar, brinque com seriedade. Então, não cometa rigor seletivo. Quer investigar o Braga Neto? Então, por favor, peça a abertura também de uma investigação contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que foram lá no parlamento fazer pressão, sim, contra a aprovação da PEC 135. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Não interessa se ele trabalha fardado ou se ele trabalha togado. O Brasil tem que ter equilíbrio na sua atuação. E tem coisa muito mais séria para a Procuradoria-Geral da República apurar, pelo amor de Deus.